Muito bem, muito bom dia, ou boa tarde para você, ou boa noite, né? Ou boa madrugada. Eu não sei qual horário que você vai estar recebendo a ministração do nosso 41º dia desse propósito poderoso para o ano de 2021. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é de leitura total da Bíblia, de leitura integral da Bíblia, porque, queridos, na medida em que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos sendo libertos de toda mentira, de todo engano, de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não vem de Deus, né? E a única forma de nós sermos libertos, queridos, é conhecendo a verdade, que a verdade está aqui, ó. Palavra de Deus. Hoje eu estou nessa versão viva, mais uma vez eu quero mostrar para vocês uma Bíblia muito boa de ler. Eu sempre indico aqui para vocês, mas você pode pegar aquela que você mais gosta de ler, né, que você mais se identifica. Essa daqui é uma versão linguagem hoje, então ela é muito boa de ler e eu super indico para esse nosso propósito até o ano de até o mês, né, até o dia 31 de dezembro desse ano de 2021, tá bom? E como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Fábio, bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos finalizar o livro de Levítico, estamos nos últimos capítulos aí, né? Capítulos 26 e 27 de Levítico, e já vamos para o nosso quarto livro a partir de amanhã. Então, eu espero que você esteja firme aí nesse propósito. Caso você esteja chegando agora, não sabe do que se trata esse vídeo, então eu vou dizer para você. Nós já estamos aqui no feed, tem todos os vídeos disponíveis, né, de todos esses dias que nós estamos seguindo firme aí na leitura da Bíblia. Então, caso você não tenha acompanhado, tem o cronograma aqui disponível. E todos os dias a gente está fazendo a leitura, né? De 3, 4 capítulos de acordo com o cronograma, tá bom? Olha só, antes de nós adentrarmos aqui então já para o nosso resumão de hoje, eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Enquanto você estava aí dormindo, enquanto você estava aí, não sei o que você estava fazendo, né? Eu quero dizer para você que eu estava aqui orando pela sua vida e realmente pedindo ao Senhor que nesse ano de 2021 eu e você possamos viver o melhor ano das nossas vidas. E tudo isso se dará com a renovação do nosso entendimento, com essa palavra chegando para nós, queridos, e nós realmente tirando tudo aquilo que não vem de Deus, sabe? Tirando tudo aquilo que não vem de Deus, que está na nossa mente, que foi ensinado para nós de maneira equivocada, ou que os nossos pais nos passaram, ou que alguém passou para nós como informação, né, queridos? Que nós possamos entender que a verdade absoluta que tem que reinar em nossas vidas realmente é a verdade de Deus, é aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Então tem muitas pessoas enganadas por aí, queridos, sofrendo opressões, vivendo de comparações, né, queridos, porque infelizmente não estão se atentando para a verdade, que é o que o Senhor diz a nosso respeito, tá bom? Então que você possa deixar essa palavra abençoar você, que você possa deixar essa palavra encontrar você, porque essa palavra, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus em manifestação, indo de encontro à sua vida, tá bom? Então eu quero que você saiba disso. Então, antes de mais nada, deixe eu orar pela sua vida. Como eu disse, eu já estava orando por você, pedindo ao Senhor que o Senhor pudesse te alcançar e pudesse nos alcançar nesse ano, para que consigamos ir firmes aí até o dia 31 de dezembro, porque é querer do Senhor, querido, se revelar a nós, tá bom? E como é que Ele se revela? Através da sua palavra, através da sua palavra. Então que você possa ter fome e sede dessa palavra, para que essa palavra vá de encontro a você, sacie a sua fome, sacie a sua sede e traga para você o conhecimento para tudo aquilo que você precisa para viver uma vida plena, uma vida abundante, que foi a vida que Jesus conquistou para nós, tá bom? Então vamos lá, vamos orar então em nome de Jesus. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Você já bebeu água hoje? Ainda não, tem que beber água, então beba um pouquinho de água aí, vai. Amém. Eu quero orar pela sua vida agora. Se você puder, feche os seus olhos. Apenas, não é nada místico, apenas para que você se concentre e receba tudo aquilo que está chegando para você, tá bom? Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo em nós, por tudo aquilo que o Senhor está causando em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela renovação da nossa mente. Obrigada porque sabemos que até aqui
O Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Pai, pela vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor, que em todo o tempo, Pai, está aqui conosco, crendo, Pai, na manifestação do seu poder, ou que de repente chegou aqui agora, Pai. Primeira vez que está assistindo esse vídeo, ou segunda vez, Senhor, nós cremos quando a sua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então eu ministro agora uma oração sobre a vida desse homem e dessa mulher, Pai, para que todo peso, todo fardo pesado, toda culpa, Pai, saia das suas costas, Senhor, e que eles possam ir de encontro ao Senhor agora, e que eles possam, Pai queridos, entender que o preço já foi pago, que há um perdão disponível, Pai, para todos aqueles que se arrependem, Senhor. Então que haja arrependimento, Pai, que haja transformação, que haja uma conversão, Senhor, genuína, verdadeira, nesse homem e nessa mulher, Pai, nesse meu irmão e nessa minha irmã que está comigo agora. Senhor, eu os abençoo com toda sorte de bênção, Senhor, e peço a Ti, Pai, que nesse dia o nosso entendimento seja aberto, Pai, que haja, Senhor, um coração receptivo para receber a Tua palavra e as Tuas instruções. Nos ajude a sermos melhores, nos dê todo o direcionamento, nos dá sabedoria, nos dá, Pai querido, direções certas para que possamos acertar o caminho. Chega de errar, Senhor. Nós declaramos nesse dia que 2021 será um ano de muitos acertos, de escolhas bem feitas, Pai. Será um ano de oportunidades únicas e que nós, ó Pai querido, guiados pelo Teu Santo Espírito, aproveitaremos cada uma delas, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Queridos, olha só. Livro de Levítico terminando hoje, como eu falei, 41º dia aqui do nosso propósito. E aí agora, como que termina aqui esse capítulo, esse livro, né? Esse livro de Levítico? Olha, nós estamos aqui já no 3º livro, como eu falei, indo para o 4º livro já, que o próximo livro que nós vamos ler a partir de amanhã já vai ser Números, né? E você vai perceber que esses 5 livros, né? Ele é chamado de Pentateuco. Queridos, esse livro especificamente, o livro de Levítico, ele foi escrito por Moisés, né? Algumas pessoas dizem que inclusive todo o Pentateuco foi escrito por Moisés, tá bom? Mas como eu sempre digo, a nossa maior finalidade não é ir a fundo em teologia, né? Histórico. Nosso principal objetivo aqui é buscar a revelação de Deus, de quem o Senhor é, de como Ele se manifestava, de como Ele se manifesta agora, né? Quando nós chegarmos também no Novo Testamento ali, quando formos falar de Jesus, formos falar dessa questão do novo nascimento, na nova aliança, nós que somos a igreja hoje, enfim. Então tudo isso, queridos, nós vamos estar falando. Então esse é o nosso objetivo, de sabermos o propósito de Deus com todas as coisas, como o Senhor se manifestava antigamente, como o Senhor se manifesta hoje. Então por isso a importância de nós irmos construindo tudo isso até chegarmos em Apocalipse, tá bom? Então olha só. Um resumo aqui do livro de Levítico é que nós percebemos que o Senhor aqui, durante todo esse livro, foi dando direções ao povo, certo? Foi dando instruções de como eles deveriam fazer as ofertas, os tipos de ofertas, a questão da consagração dos sacerdotes, né? Arão sendo o sumo sacerdote. Lembra de tudo isso que nós estamos falando ao longo desses dias? O que o povo poderia fazer, o que o povo não poderia fazer, né? Moisés ali no Monte Sinai, recebendo todas as instruções de Deus, que hoje nós vamos finalizar. Então, queridos, aqui o Senhor deu toda a instrução para o povo. O que o povo poderia fazer, o que o povo não poderia fazer, quando o povo pecasse, quando o povo cometesse um pecado, e como eles deveriam fazer para ser redimidos, né, desse pecado, oferecendo sacrifícios e ofertas ao Senhor, né? Então, tudo isso nós resumimos. Esse é o resumo do resumo do resumo de todos esses dias de Levítico, né? Então, queridos, hoje nós vamos finalizar aqui no capítulo 26, inclusive, mais uma vez o Senhor falando ao povo sobre a conduta que eles deveriam ter, né? O comportamento que eles deveriam ter se eles obedecessem ao Senhor, como seria, vamos dizer assim, a recompensa, né? O que eles ganhariam obedecendo e o que eles perderiam, claro, né? Desobedecendo, o preço da desobediência. Então, capítulo 26, em um resumo do resumo, é isso que vai estar falando, tá bom? Olha só. Vamos então aqui adentrar para o capítulo 26, ontem terminamos no capítulo 25, lembra? Capítulo 55, versículo 55, o Senhor dizendo, olha, os israelitas são meus servos, eu os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nós terminamos assim ontem o nosso capítulo 25. Então hoje o Senhor já começa dizendo assim um alerta para o povo, para eles não fazerem ídolos,
Viu, queridos? O Senhor falando para o povo, para eles não fazerem ídolos, né? Para eles não criarem monumentos religiosos de pedras, nem nada do tipo colunas, né, para poder adorarem, porque afinal de contas isso era reprovável mesmo aos olhos do Senhor, né? Então o Senhor disse, alertou o povo quanto a isso, falou: olha, não se curve diante de outros deuses, porque eu sou o seu Deus. Então Deus fez esse alerta aqui. E do versículo 3, queridos, ao versículo 40, que eu anotei aqui, ó, do versículo 3, do versículo 3 ao versículo 46 aqui do capítulo 26, o Senhor está dizendo ao povo essa questão do obedecer, o que eles vão ganhar, e do desobedecer, o preço, a consequência da desobediência, queridos. E eu queria abrir um parêntese aqui para você, porque essa questão da obediência, sem dúvida, a gente pode estender até os dias atuais, tá bom? Essa questão de obediência. Mais à frente, nós vamos verificar em outros livros o Senhor falando acerca disso, e o Senhor dizendo que melhor é obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque vai chegar um tempo aqui que tudo vira sacrifício, todo mundo quer sacrificar, porque foi a orientação que o Senhor deu. Mas, queridos, vai chegar um tempo que, até por isso que Jesus veio, tá? No fundo, depois você vai descobrir tudo isso. Mas assim, o povo nessa vida de pecar e sacrifício, não mudava a sua conduta, né, queridos? Então, a gente precisa entender, pegar para os nossos dias de hoje, já pegar essa chave aí para o nosso dia hoje, que o Senhor espera de nós obediência. Ele dá instruções para nós, né? Tem a sua palavra, ele usa os seus profetas nessa terra, usa pastores, líderes, né, pessoas instruídas e escolhidas para mostrar o caminho para nós, para nos mostrar o que fazer, e muitas vezes nós não consideramos essa palavra que está chegando para nós. Então, querido, só ouvir não vai mudar a sua vida. O que você tem que fazer é pegar essa palavra e colocar ela em prática, a prática dessa palavra que muda as nossas vidas, amém? Então aqui, por isso que ele estava dizendo ao povo, olha, aí eu vou ler para vocês aqui alguns versículos, tá bom? Exatamente como Deus disse, você vai ver como Deus é maravilhoso acerca do seu amor por nós, acerca dos planos que ele tinha, inclusive, para esse povo aqui. E também, querido, no decorrer dos livros, do próximo livro, né? Você vai ver que final teve esse povo. Então, você não pode perder, você não pode parar agora, tá bom? Que vai ser algo muito poderoso. Então, vamos lá. No versículo 3 do capítulo 26, o Senhor está dizendo o seguinte para o povo, ó. Vou pegar aqui para ler para vocês. O Senhor está dizendo assim: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos e os praticarem, tá vendo? Então a obediência vem através da prática, não de boca, sim, eu vou fazer, Senhor, não. Através da prática. Então o Senhor está dizendo: se vocês obedecerem às minhas leis, aos meus mandamentos e os praticarem, eu darei chuva a vocês no tempo certo, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Versículo 5. Mal estarão acabando de debulhar as espigas, e já estarão colhendo uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a época de semear novamente os campos. Vocês terão comida com fartura, e viverão em segurança em sua terra. Tudo isso o Senhor dando como garantia pela obediência e prática da sua palavra. Olha lá. Darei paz a vocês, e vocês poderão dormir tranquilos, sem medo nem perturbação. Eu farei desaparecer da terra todos os animais nocivos, e não haverá derramamento de sangue na sua terra. Os teus inimigos que queiram combater Israel serão perseguidos, e as espadas dos israelitas derrubarão todos eles. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor diz aqui agora no versículo 8. 5 de vocês serão capazes de perseguir 10.000 homens, e os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Queridos, preste muita atenção nas promessas que Deus está fazendo ao povo aqui, e como o Senhor seria com eles obedecendo e praticando essa palavra. Versículo 9, eu cuidarei de vocês e lhe darei muitos filhos, cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, e terão de se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo.
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para não serem mais escravos, e quebrei as correntes que os prendia e o fiz andar de cabeça erguida. Queridos, primeiro, coisas fantásticas e promessas extraordinárias e sobrenaturais aqui, amém? Sim ou não? Porque, olha só, 5 homens israelitas venceriam 10.000 homens que fossem opositores e inimigos dele. Então, queridos, se não fosse a força do Senhor aqui, não fosse uma estratégia do alto, me diz aqui, como é que se explica uma coisa dessa? Então, queridos, aqui o Senhor prometendo ao povo, mais uma vez eu estou frisando para você, a promessa de Deus aqui. E tudo que o Senhor prometeu a eles com relação também à abundância de colheitas, que nada faltaria, e principalmente, queridos, que eles teriam paz, né, para poder viver sem perturbação e sem medo. Agora, queridos, no versículo 14 em diante, começa a dizer também o preço que seria pago pela desobediência deles. Entende? Então aqui eles estão dizendo para nós, aqui a palavra está dizendo para nós o que eles sofreriam caso eles não obedecessem. E se você for ler aqui então do versículo 14 em diante, até, queridos, mais ou menos aqui, ó, eu marquei para vocês, até mais ou menos o versículo 39 aqui aproximadamente, até o versículo 40 mais especificamente, nós vamos ver 39, até o versículo 39. Então, do versículo 14 ao versículo 39, quando você for fazer a leitura, você vai perceber o castigo que eles levariam caso eles não obedecessem. Então, vou ler aqui alguns para vocês perceberem. O Senhor diz que caso eles não obedecessem, castigaria esse povo com doenças, com febres arrasadoras. Queridos, eles também inclusive não teriam paz, viu, queridos? Ficariam perturbados, teriam tanto medo que eles mesmos se esbarrariam e iriam se esbarrar, né? Aqui está dizendo dessa forma, e que os inimigos os alcançariam. Então, queridos, o preço pela desobediência das instruções de Deus teria uma grave consequência. Então, quando você for fazer a leitura, você perceberá que todos esses versículos aqui, o Senhor está dizendo que reduziria o rebanho, já não teria fartura, né? Que seria uma vida muito mais sofrida. Por quê? Porque eles estariam fazendo tudo ao contrário daquilo que o Senhor disse. E finalizando já aqui o versículo 26, mas o Senhor diz assim, no mesmo capítulo, Deus diz sobre eles obedecerem. Deus diz os benefícios da obediência. Deus falou tudo, coisa linda como nós vimos aqui. Aí, queridos, Deus faz a observação se eles não obedecessem e finaliza o capítulo 26 dizendo, olha, mas se vocês se humilharem, se vocês confessarem os seus pecados, se vocês se arrependerem, né? Em outras versões está dizendo isso, se você se arrepender dos seus maus caminhos, então eu quero te dizer, vai ter como a sua vida ainda mesmo assim ser mudada. Eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó, e assim nós vamos assim, como é que eu vou dizer para vocês em outras palavras, e assim vocês receberão perdão e poderão continuar vivendo as promessas que eu tenho para vocês. Resumindo aqui, né, do versículo 40 ao versículo 46 aqui, que foi o que o Senhor disse. Então, olha, essas foram as leis e as ordens e as instruções que o Senhor deu ao povo de Israel, né? Ali no Monte Sinai por meio de Moisés. Isso eu já tinha falado para vocês, né? Então, queridos, o Senhor, Ele é bom em todo tempo. Eu quero muito frisar isso para você. O Senhor em todo tempo está buscando, queridos, manter conosco uma aliança, uma intimidade com esse povo que não era diferente. Então, Ele dando todo o feedback, assim, do que o povo deveria fazer, né? Do que o povo deveria, como o povo deveria se comportar. Então, pronto. Assim terminamos o versículo 26, o capítulo 26, o capítulo 27, que é o último capítulo do livro de Levítico, queridos. O Senhor vai estar dizendo aqui com eles, mais uma vez, acerca dos votos, como eles deveriam se comportar, se eles fossem consagrar homens, mulheres e crianças, como seria o procedimento. Então, quando você for fazer a leitura, você vai ver que todo o capítulo 27 vai estar dizendo isso, o Senhor falando a forma, a maneira como eles deveriam fazer para poder apresentar essas ofertas, essas consagrações ao Senhor. Resume-se assim o capítulo 27, tá bom, queridos? E para finalizar,
o capítulo termina dizendo acerca do dízimo, né? Acerca dos dízimos, das ofertas, como é que deveria ser feito, queridos. Então, eu achei super importante frisar aqui para vocês, porque é uma coisa que na atualidade as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Acerca do devolver o dízimo, acerca de como se comportar, como é que funciona isso. Que Deus não precisa do nosso dinheiro. Tem algumas pessoas que têm uma certa resistência com relação ao dízimo, mas, queridos, o dízimo é algo que ele se perpetuou aí desde o início, desde a criação de tudo, né? Você vê desde Caim e Abel foi oferecida ali oferta ao Senhor, né? E aquela que agradou ao Senhor. Então, para que você entenda que também aqui no capítulo 27 vai estar falando acerca disso, né? Por exemplo, lá no versículo 32, vai estar falando que o dízimo pertence ao Senhor. Então, de cada 10 animais, eles deveriam tirar um ao Senhor, porque o 10% de 10 é um, tá, queridos? Então, só para você entender, se você não for muito bom de matemática, aqui te explicando, tá bom? E sem problema nenhum, tá? Se você não for bom de matemática, não tem problema. Nós não podemos ser bons em todas as coisas, amém? Então, nós somos bons em algumas coisas, outros são bons em outros, e assim nós vamos formando o corpo de Cristo, cada um com sua função, e cada um dentro da sua função forma um corpo perfeito, Cristo sendo o cabeça e nós sendo esse corpo, cada um dentro da sua função, né? Sheila, minha irmã, seja bem-vinda, muito bom dia. Então, queridos, terminando aqui o capítulo 27, termina dizendo que, então, esses foram os mandamentos que o Senhor deu a todo o povo de Israel, através de Moisés, né, queridos? E a expectativa de Deus, sem dúvida alguma, era que aqui em Levítico o povo pudesse ser um povo obediente até chegar na terra de Canaã. Assim nós terminamos hoje o nosso devocional, amém, queridos? Hoje foi só capítulo 26 e 27 aí, se você estiver acompanhando o cronograma. Mais uma vez estou dizendo para você. Amanhã, então, nós vamos para o livro de Números, começaremos, né, com força total, e eu realmente espero que hoje você tenha um dia maravilhoso, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus projetos, tudo isso que você tem orado e apresentado ao Senhor. A palavra dele nos garante que quando nós apresentamos ao Senhor os nossos planos e os nossos projetos, eles darão certo. Então, faça isso antes de você tomar decisões, né? Apresente tudo ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos amanhã, que horas? 6:30 da manhã. Um grande abraço para você, tchau, tchau.